Pare e reflita por um instante. Você já se pegou sonhando com uma vida de abundância, mas sentindo que ela é um privilégio para os outros, algo que você precisa esperar para receber? E se eu te dissesse que a sua maior ambição, aquele triunfo que parece estar no horizonte, já está te esperando, e que o universo está apenas esperando você a chamar com convicção para manifestá-la? A maioria das pessoas vive na ilusão de que a vida é um jogo de espera. Mas a verdade é que a manifestação é um jogo de reivindicação. Há uma crença forte por aí de que o universo dá a quem é merecedor ou a quem tem sorte. Mas os mestres da manifestação entendem que o universo responde ao que você reclama e declara com convicção. Você não espera, você reivindica. Você não pede humildemente, você assume a sua identidade de dono. Essa é a chave que muitos ignoram, a grande virada de chave para o seu sucesso. E aqui vem uma afirmação que pode soar um tanto contraintuitiva para a maioria. Em um mundo que nos ensina a ser modestos e esperar nossa vez, a ousadia de começar a chamar o que é seu pode ser a sua recompensa rápida para uma vida de liberdade, poder pessoal e uma fórmula da autoconfiança inabalável. Por quê? Porque essa atitude de reivindicação muda sua vibração, sua postura e suas ações, alinhando com o fluxo natural da riqueza e do triunfo que o universo já tem para você. E se eu te dissesse que mestres como Napoleão Hill, ao falarem do desejo ardente e da autossugestão em seu clássico Quem Pensa Enriquece, estavam, em essência, nos dando um mapa para chamar o que é nosso? Hill sabia que o diabo da dúvida e da pobreza mental, que ele tão brilhantemente expôs em Mais Esperto que o Diabo, próspera na nossa hesitação e na nossa falta de convicção. Ele compreendia que a vida plena e o sucesso não são acidentes, mas o resultado de princípios atemporais de abundância que estão à nossa disposição. É como se a sabedoria milenar dos Salmos e Provérbios sobre a fé e a palavra se unisse à ciência da manifestação para nos guiar a esse despertar. Você já sentiu a dor de se sentir indigno, o medo de ser ambicioso, a frustração de não ver resultados, a sensação de que a vida é uma luta constante? A mentalidade de escassez que te sabota e te faz acreditar que o sucesso é para os outros, não para você? Essa dor é o convite para a mudança, o sinal de que é hora de você se libertar das amarras que o prendem a uma vida aquém do seu potencial. A solução para essa angústia não é um atalho sem esforço ou uma pílula mágica. É o conceito de comece a chamar o que é seu não como arrogância, mas como uma estratégia mental e verbal de alinhamento com o seu propósito. É um chamado urgente para você reconhecer seu valor intrínseco, reprogramar suas crenças sobre o que é possível e começar a viver em alinhamento com a prosperidade que já é sua por direito. É o caminho para o sucesso e para manifestar o triunfo que você deseja. Se esta mensagem inicial tocou fundo na sua alma e você sente que é hora de se libertar do que te prende e de manifestar o seu triunfo inabalável, então não perca mais tempo. Clique agora no botão de se inscrever aqui embaixo e venha fazer parte de uma comunidade que entende que a verdadeira abundância e poder pessoal começam no domínio sobre si mesmo. Aqui, você continuará desvendando os segredos das leis do sucesso com a sabedoria de mestres como Napoleão Hill e a profundidade dos Salmos e Provérbios. E para selar o seu compromisso com a prosperidade e inspirar outros, deixe sua declaração poderosa nos comentários aqui embaixo, afirmando com toda a sua convicção: eu sou digno da abundância. Curta este vídeo para que essa mensagem chegue a mais corações e ative o sininho de notificações para não perder o nosso próximo mergulho nos segredos do desenvolvimento pessoal que transformarão a sua jornada para sempre. Já sentimos a força da promessa de que chamar o que é seu é a chave para a manifestação. Mas, se você está se perguntando, o que essa ideia tem de prático? Não é só fantasia. Então prepare-se para a grande revelação que pode mudar a sua vida. O conceito de chamar o que é seu não é mágica, é ciência pura, e o laboratório é o seu próprio cérebro, mais especificamente, a sua mente subconsciente. Para quem busca o desenvolvimento pessoal, entender como essa poderosa ferramenta funciona é a chave para o triunfo em qualquer área. Pense na sua mente subconsciente como o capitão do seu navio, que opera nas profundezas, sem que você perceba. Ela não distingue o que é real do que é imaginado. Para ela, uma emoção sentida durante uma visualização é tão real quanto a emoção de uma experiência física. É por isso que, quando você tem um sonho ruim, seu coração acelera e você acorda suando. Sua mente subconsciente não disse: "Ah, é só um sonho, relaxa." Ela reagiu como se o perigo fosse real. E é exatamente essa lei do sucesso que você pode usar a seu favor. Ao agir, pensar e sentir como se já tivesse o que deseja, e ao chamar o que é seu com convicção, você está, na verdade, programando seu subconsciente para aceitar essa realidade como um fato.
Esse é o princípio da autossugestão de Napoleon Hill, um dos mais poderosos pilares de quem pensa enriquece. Hill nos ensinou que a autossugestão é a ferramenta pela qual a mente subconsciente pode ser influenciada por meio de afirmações e pensamentos repetidos, com emoção e fé. O ato de chamar o que é seu é autossugestão em movimento. Ao reivindicar a sua identidade de sucesso, você está injetando em seu subconsciente a convicção de que você é a pessoa que já tem o seu sonho. A mente subconsciente, então, assume a tarefa de transformar essa convicção em sua equivalente física. Ela começa a direcionar sua atenção para oportunidades que você antes não via, a impulsionar sua ação inspirada e a orquestrar eventos que o levam em direção ao seu objetivo. A grande maioria das pessoas falha em usar esse poder porque se deixa dominar por um inimigo interno implacável, o diabo da dúvida e da indecisão. O diabo quer que você duvide de si mesmo, que duvide do seu propósito, que duvide que algo tão grandioso possa ser seu. Ele quer que você permaneça na mentalidade de escassez, de não tenho, em vez de abraçar a mentalidade de abundância, de eu já sou. A dúvida e a indecisão corroem a sua fé inabalável e impedem a autossugestão de funcionar. Para realmente usar esse princípio, você precisa usar a linguagem da manifestação. A sua mente subconsciente não opera em conceitos vagos. Ela precisa de comandos claros. A diferença entre esperar que algo aconteça e chamar o que é seu é a diferença entre a passividade e a reivindicação, entre a energia de quem pede e a energia de quem já tem. A linguagem que você usa, seja em pensamento ou em fala, é o seu canal de comunicação mais direto com a fonte da criação. O ato de chamar o que é seu te força a criar uma imagem mental clara do seu objetivo. A sua mente subconsciente não opera em conceitos vagos. Ela precisa de um mapa detalhado, de um filme vívido. Imagine-se em detalhes, no seu carro dos sonhos. Qual é a sensação do volante? O cheiro do couro? O som do motor? A sensação de realização? Ou, se o seu sonho é um relacionamento, visualize-se sentindo a paz e a alegria que ele traz. O ato de chamar o que é seu te força a criar essa imagem mental, a sentir essa emoção e a se tornar a pessoa que já tem o que deseja. Essa atitude de chamar o que é seu envia uma mensagem clara para o seu subconsciente, que, por sua vez, começa a abrir as portas para as oportunidades que você precisa. Ele o impulsiona a agir, a persistir, a superar as derrotas temporárias, porque a realidade que ele agora opera é a do triunfo já conquistado. A fórmula da autoconfiança que nasce dessa prática é inabalável. Ela vem da certeza de que sua mente e a inteligência infinita estão trabalhando em perfeita harmonia, alinhadas ao seu propósito. Você não está mais no reino do espero que dê certo, mas no reino do eu já sou, e a manifestação é apenas uma questão de tempo. Essa é a verdadeira ciência da manifestação, e é a base para o seu sucesso e abundância em todas as áreas da vida. Agora, para realmente colocar esse poder em ação e trilhar o caminho do triunfo, é crucial entender a diferença fundamental entre ter a mentalidade de um esperançoso e a de um dono. A maioria das pessoas passa a vida inteira focada no ter. Elas dizem, quando eu tiver mais dinheiro, eu serei feliz. Quando eu tiver o emprego dos sonhos, serei realizado. Elas acreditam que a felicidade e a realização são o resultado de ter algo. Mas a verdade é o oposto. Você precisa ser para ter. O foco não é no que você quer ter, mas em quem você precisa se tornar para ter o que deseja. Esse é o verdadeiro caminho do ser, a virada de chave no seu desenvolvimento pessoal. A identidade que você cultiva hoje é a que moldará o seu futuro. Uma pessoa com mentalidade de escassez e que age como vítima não pode manifestar a abundância e o triunfo que ela deseja. O universo não responde ao seu desejo, mas à sua vibração, à sua identidade. E a identidade de alguém que já tem o que deseja é o maior ímã para a realização. Para embarcar no caminho do ser, você precisa fazer a si mesmo perguntas profundas e corajosas. Não são perguntas sobre o que eu farei, mas sobre quem eu serei. Pergunte a si mesmo: quem eu sou quando tenho o que desejo? Se seu sonho é ser um empreendedor de sucesso, quem é essa pessoa? Como eu penso? Essa pessoa pensa com mentalidade de vítima ou de solução? Ela pensa em escassez ou em abundância? Ela vê problemas como obstáculos ou como oportunidades? Como eu ajo? Ela procrastina ou age com disciplina? Ela se comunica com clareza ou com insegurança? Ela cuida de sua saúde e energia? Como eu me sinto?
Ela sente medo ou confiança? Ela sente ansiedade ou paz? Ela sente gratidão ou reclamação? O ato de chamar o que é seu e assumir a identidade de dono é um ensaio mental e comportamental para a vitória. Você está praticando ser a pessoa que já conquistou o sonho, antes mesmo que ele se manifeste na sua realidade externa. E isso tem um efeito profundo no seu cérebro e na sua energia. Quando você incorpora a identidade do triunfo, sua linguagem corporal muda, sua voz fica mais firme, suas decisões se tornam mais claras, suas ações se tornam mais alinhadas ao seu propósito. O diabo da dúvida e da indecisão se alimenta do seu não ser. Mas quando você declara e age em sua nova identidade, você o neutraliza. Essa construção de uma nova identidade se alinha perfeitamente com os ensinamentos de Napoleão Hill sobre a fé inabalável e a autossugestão. A fé inabalável não é apenas acreditar no seu sonho, mas acreditar na pessoa que você está se tornando para conquistá-lo. E a autossugestão, que exploramos no bloco anterior, é a ferramenta que você usa para imprimir essa nova identidade em seu subconsciente. As frases de Napoleão Hill frequentemente abordam a ideia de que o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. E a mente só pode acreditar plenamente quando a identidade que ela projeta é a do sucesso. Vejamos um exemplo prático. Digamos que seu sonho é se tornar um líder inspirador, mas hoje você se sente inseguro e com medo de falar em público. Em vez de esperar ter o cargo de líder para agir como um, você começa a agir como um líder agora. Você se veste como um líder, fala com a clareza de um líder, e oferece soluções em vez de reclamar de problemas. Sua linguagem corporal muda. Você levanta a cabeça, sorri e anda com confiança. Você se oferece para liderar pequenas reuniões ou projetos. A cada pequena ação de agir como si, você está reforçando a sua nova identidade e se tornando a pessoa que já é um líder. Sua fórmula da autoconfiança não é mais uma busca, mas um resultado das suas ações diárias. O caminho do ser é o caminho para o sucesso que não é um destino, mas uma jornada. Você não está esperando que o triunfo o encontre, você está se tornando o triunfo. Ao alinhar seu ser com o seu ter, você ativará as leis do sucesso a seu favor, atraindo as oportunidades, as pessoas e as circunstâncias que te levarão a manifestar a vida extraordinária que você já criou em sua mente. Essa é a verdadeira magia da manifestação. Para que a sua visão grandiosa não seja apenas uma fantasia, ela precisa ser sustentada por uma força poderosa, o triunfo da imaginação. Para quem busca o sucesso, a imaginação não é um devaneio, é a ferramenta mais potente que você tem para criar a realidade no invisível, antes que ela se manifeste no mundo físico. Ela é a ponte que conecta o seu desejo à sua manifestação. Para Napoleão Hill, em seu clássico Quem Pensa Enriquece, a imaginação era um dos 13 princípios mais importantes, a oficina da mente onde todas as ideias e planos são criados. Ele sabia que tudo o que existe no mundo material primeiro existiu na mente de alguém, em sua imaginação. A sua capacidade de imaginar seu objetivo com riqueza de detalhes, de sentir a emoção de já ter conquistado, é a sua forma de se tornar um criador da sua própria realidade. A importância de visualizar seu objetivo com riqueza de detalhes é crucial. A sua mente subconsciente não opera em conceitos vagos. Ela precisa de um mapa detalhado, de um filme vívido. Imagine-se em detalhes, no seu carro dos sonhos. Qual é a sensação do volante? O cheiro do couro? O som do motor? A sensação de realização? Ou, se o seu sonho é um relacionamento, visualize-se vivendo momentos de amor, conexão e cumplicidade. Sinta a alegria de ter alguém especial ao seu lado. O segredo, como já mencionei, não é apenas ver, mas sentir a emoção. O sentimento é o combustível que dá vida à visualização. Sinta a alegria, a gratidão, a paz, a certeza e o triunfo que viriam com a realização do seu objetivo. Essa emoção é o que ativa as leis do sucesso a seu favor, transformando o invisível em visível. O diabo da descrença, que Napoleão Hill tão brilhantemente desmascarou em Mais Esperto que o Diabo, tenta a todo custo minar esse ritual. Ele sussurra que é perda de tempo, que é bobeira, que você deveria estar agindo em vez de sonhar. Mas o que ele não quer que você saiba é que esse ensaio mental é uma das ações mais poderosas que você pode tomar. Ele prepara sua mente para o sucesso, afasta a negatividade, aumenta sua fé inabalável e te torna mais sensível às oportunidades que a vida te apresenta. A visualização e o sentimento são a sua fórmula da autoconfiança em ação.
A sabedoria dos Salmos e Provérbios ecoa essa verdade sobre a importância da visão e do desejo. Eles nos convidam a meditar em nossos corações e a ter um propósito claro. O Provérbios 29, versículo 18 afirma: onde não há visão, o povo perece. Isso nos lembra que a visão, a imaginação, é o que dá sentido e direção para a nossa vida. Sem ela, nos perdemos. Vejamos um exemplo prático: um empresário que quer construir um império. Ele não espera que o império se materialize do nada. Ele usa a imaginação para criá-lo em sua mente primeiro. Ele visualiza a sede da sua empresa, os funcionários, o impacto no mercado, a abundância que ele traz para a sua vida e para os outros. Essa visualização e o sentimento que ele gera impulsionam a sua ação organizada e a sua persistência, levando-o ao seu triunfo. O que antes era uma fantasia se torna um plano, e o plano se torna uma realidade. Em suma, o triunfo da imaginação é a chave para o seu desenvolvimento pessoal. Ele te liberta da ansiedade do quando e do como, porque a sua fé é inabalável e a sua mente já estão operando a partir do eu já sou. E a partir desse estado de ser, a abundância e o triunfo fluem para você de forma natural e sem esforço. Mas para que o seu ato de chamar o que é seu tenha força e poder, ele precisa ser sustentado por um motor: a fé inabalável. Para quem busca o triunfo, a fé não é uma emoção vaga, é a certeza absoluta de que o seu propósito se manifestará, mesmo sem evidências visíveis. Ela é a ponte que conecta o seu mundo interior de triunfo ao seu mundo exterior de abundância. A maioria das pessoas falha em sustentar a ação porque sua fé vacila diante do desconhecido. Elas precisam ver para crer. Mas os grandes realizadores, os mestres do sucesso, creem para ver. Eles agem com a certeza de que seu objetivo já é uma realidade, e essa convicção é o que os diferencia. O diabo do medo e da dúvida prospera na incerteza. Ele quer que você se sinta paralisado pela falta de garantias, que você desista um passo antes do seu milagre. Mas a fé inabalável é o escudo que te protege contra essa sabotagem e o motor da sua reivindicação. Para Napoleão Hill, em seu clássico atemporal Quem Pensa Enriquece, a fé era um dos 13 princípios mais importantes, o elixir que anima e dá vida ao desejo. Ele sabia que a mente, quando saturada de fé, pode transformar o desejo em sua equivalente espiritual e entregá-lo à inteligência infinita para que se materialize. Agir com fé inabalável é, portanto, agir com a certeza de que sua mente e o universo estão em perfeita harmonia, trabalhando a seu favor. Essa fé te liberta do medo do desconhecido e te permite confiar no processo, mesmo quando ele parece demorado ou cheio de obstáculos. Você entende que a vida é um fluxo, e que cada desafio é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Não significa que você não enfrentará dificuldades, mas que sua perspectiva sobre elas muda. Você as vê como testes de sua convicção, não como barreiras insuperáveis. Essa é a fórmula da autoconfiança que te liberta da ansiedade do resultado e te permite focar na ação inspirada presente. As leis do sucesso operam a favor de quem age com fé. Quando você emite uma energia de certeza e confiança, você atrai para si as pessoas, as oportunidades e as circunstâncias que o levam em direção ao seu objetivo. O universo responde à sua convicção. Essa é a essência da lei da atração, que permeia os ensinamentos de Hill e de muitos outros mestres do desenvolvimento pessoal. A sabedoria dos Salmos e Provérbios ecoa essa verdade sobre a importância da fé e da prudência. Provérbios 3, versos 5 e 6 afirma: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Essa é a essência da fé inabalável. Você faz a sua parte com diligência e sabedoria, mas entrega o controle do como e do quando a essa força maior, sabendo que essa confiança é o que guiará seus passos para o sucesso. Vejamos um exemplo prático. Você tem um desejo ardente de lançar um novo negócio, mas os primeiros passos são desafiadores, as vendas não aparecem e os críticos surgem. Uma pessoa sem fé inabalável na visão desistiria, pensando, não vai dar certo. É muito difícil. Mas você, com a fórmula da autoconfiança enraizada em sua fé, faria o seguinte: você não se abalaria com as dificuldades iniciais. Lere as frases de Napoleão Hill sobre a persistência e a importância de ver o fracasso como um aprendizado. Você persistiria, estudando mais, aprimorando sua ideia e agindo com a certeza de que a sua visão, plantada com desejo ardente e ação organizada, se manifestará no tempo certo.
Você agiria com a certeza de que o seu triunfo é inevitável, e que essa fase é apenas um teste para sua convicção. Essa atitude atrairia os recursos e as pessoas certas para o seu negócio. Em suma, para chamar o que é seu, a fé inabalável é o seu maior trunfo. É a sua escolha de confiar no processo, de agir com certeza e de se libertar do medo do desconhecido. Ao viver essa verdade, você não apenas alcança seus objetivos, mas se torna uma pessoa que irradia confiança, propósito e uma abundância que flui de uma fonte inesgotável. É a prova viva de que a mente é a única fronteira, e a fé é o que a rompe, pavimentando o caminho para o seu sucesso duradouro e o seu triunfo final. Já mergulhamos na ciência da manifestação, na nova identidade, na imaginação e na fé inabalável. Agora, para que todo esse poder mental e verbal se manifeste em resultados tangíveis, é crucial entender a diferença entre dois tipos de ação: a ação forçada e a ação inspirada. A maioria das pessoas age a partir de um lugar de escassez e desespero, e é por isso que se esforçam tanto sem ver os resultados. Os mestres da manifestação agem a partir de um lugar de abundância e inspiração, e é por isso que as coisas parecem fluir para eles sem esforço. A ação forçada é impulsionada pela ansiedade, pelo medo do fracasso e pela necessidade de controle. É aquele esforço brutal, incessante, que te leva ao esgotamento. É tentar vender um produto com desespero, é buscar um relacionamento por carência, é trabalhar horas extras porque você tem medo de ser demitido. Essa ação é baseada no não ter e na falta. Ela emite uma vibração de necessidade e de escassez que, por sua vez, atrai mais do mesmo. O universo não responde ao seu esforço, ele responde à sua energia, e a energia da ação forçada é de medo. A ação inspirada, por outro lado, flui naturalmente de uma mente que já se sente próspera e realizada. Ela nasce do seu alinhamento com a inteligência infinita e com a sua nova identidade de triunfo. Não é sobre lutar, é sobre seguir um impulso, uma intuição, uma ideia que surge de um lugar de calma e certeza. É como uma flor que desabrocha em direção ao sol. Ela não se força, ela simplesmente segue sua natureza. A ação inspirada é o resultado de uma mente que já se sente abundante e que, por isso, é capaz de agir com paixão, criatividade e alegria. Para Napoleão Hill, a ação organizada era um pilar fundamental da lei do triunfo. Mas, em seu livro mais profundo, Mais Esperto que o Diabo, ele também nos alerta para as armadilhas do diabo da preocupação e do controle. Ele queria que você se sentisse à mercê das circunstâncias, sem o poder de agir com fé e confiança. A ação inspirada é o antídoto para essa armadilha. Ela é a prova de que você não está mais tentando controlar o como e o quando, mas está aberto para as oportunidades que surgem, sem a necessidade de forçar a porta. Essa abertura para as oportunidades é crucial. Quando você está em um estado de ação inspirada, você se torna mais sensível às sincronicidades. Uma conversa com um amigo, uma notícia na internet, um impulso para ir a um lugar específico, tudo isso pode ser uma porta aberta pelo universo. Mas se sua mente está ocupada com a ansiedade e a ação forçada, você simplesmente não percebe esses sinais. Sua energia está focada na luta, e não no fluxo. A fórmula da autoconfiança é fortalecida quando você vê as leis do sucesso operando a seu favor de formas que você não planejou. Vejamos um exemplo prático. Duas pessoas com o objetivo de conseguir um novo emprego. Ação forçada. A primeira pessoa, desesperada, envia 100 currículos por dia, aceita qualquer entrevista, e se sente cada vez mais ansiosa e sem esperança a cada não que recebe. Sua energia é de necessidade. Ação inspirada. A segunda pessoa, que já age como se tivesse o emprego dos sonhos, faz a sua parte, prepara um currículo excelente, se qualifica, mas confia no processo. Ela se sente bem-sucedida agora, e por isso, a energia que ela emite é de confiança e de poder. Ela recebe uma intuição de ligar para um antigo contato, que lhe apresenta uma oportunidade que nem sequer estava no LinkedIn. Ela vai para a entrevista com a postura de eu sou a pessoa certa para esta vaga, e não de por favor, me contrate. O resultado é claro. A segunda pessoa atrai o emprego que ela quer, não o que ela precisa. Porque sua ação foi inspirada por uma mentalidade de abundância, não por uma mentalidade de escassez. As frases de Napoleão Hill frequentemente abordam essa ideia. O medo da crítica rouba o homem de seu espírito de iniciativa e destrói sua força da imaginação. E a ação inspirada é a prova de que você não tem mais medo, pois sua fé é maior que sua dúvida. Em suma,
A ação inspirada é a ponte entre o seu mundo interior de triunfo e a sua realidade externa de sucesso. É o reconhecimento de que, ao se alinhar com a abundância que já reside em você, você se torna um canal para que as bênçãos fluam em sua vida. É o caminho para uma vida que não é sobre lutar, mas sobre fluir, guiado pelas leis do sucesso e pela sabedoria temporal que encontramos nos Salmos e Provérbios. Já ativamos a ação inspirada que nos liberta da escassez. Mas, para que a sua jornada de triunfo seja verdadeiramente plena e alinhada com seu desenvolvimento pessoal, é fundamental que a gente compreenda o propósito da reivindicação. Longe de ser para acumular para si mesmo, o propósito de chamar o que é seu é sobre transbordar para impactar o mundo. A sociedade muitas vezes nos ensina a buscar a riqueza como um fim em si mesma. E, claro, ter segurança financeira e conforto é legítimo e importante. Mas quando a busca pela abundância é apenas para o próprio benefício, ela pode levar a um vazio, a uma insatisfação constante, mesmo que se tenha muito dinheiro. É como um reservatório de água que só recebe e nunca distribui. A água fica estagnada, sem vida. A verdadeira prosperidade, a que honra o seu triunfo, é como um rio que transborda, fertilizando as margens e levando vida por onde passa. Esse conceito de transbordar para impactar é a essência do que Napoleão Hill ensinava sobre o serviço útil. Em sua Lei do Triunfo, Hill enfatizava que a maior recompensa, a abundância mais duradoura, vinha para aqueles que não apenas buscavam o sucesso pessoal, mas que usavam seus talentos, conhecimentos e riquezas para servir ao bem comum, para impactar positivamente a vida de outras pessoas. Ele sabia que o universo opera na lei da reciprocidade. Quanto mais você dá, valor, serviço, soluções, mais você recebe. O diabo da ganância e do egoísmo, que Napoleão Hill tão incisivamente desmascarou em Mais Esperto que o Diabo, tenta nos convencer de que a prosperidade é uma corrida individual, onde você deve acumular o máximo possível para si mesmo, sem se preocupar com os outros. Ele quer que você acredite que dar é perder, que o altruísmo é para os fracos. Mas a verdade é que essa mentalidade de ter para acumular é uma armadilha que leva à solidão, ao isolamento e, ironicamente, a uma sensação de escassez, não importa o tamanho da sua fortuna. A conexão entre a prosperidade individual e o serviço útil é uma das leis do sucesso mais poderosas. Quando seu triunfo financeiro se torna uma ferramenta para o bem comum, ele ganha um significado muito maior. Você não está apenas ganhando dinheiro, você está criando valor, resolvendo problemas, gerando empregos, investindo em causas que te apaixonam, capacitando outras pessoas a também prosperarem. Essa é a verdadeira abundância, uma vida que impacta e eleva. A fórmula da autoconfiança é fortalecida exponencialmente quando você vive o propósito da reivindicação. Você se sente mais digno de receber, porque sabe que a sua riqueza será usada para um bem maior. A culpa que muitos sentem ao prosperar é substituída pela alegria de poder contribuir. Essa clareza de propósito te dá uma energia renovada e uma paixão que te impulsiona para o seu desenvolvimento pessoal contínuo e para a manifestação de ainda mais abundância. A sabedoria dos Salmos e Provérbios ecoa essa verdade sobre a generosidade e a recompensa. Provérbios 11, verso 25 afirma: a alma generosa prosperará, e quem rega será regado. E o Provérbios 28, verso 27 diz: quem dá ao pobre não terá falta, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Essas passagens nos lembram que a abundância flui para aqueles que são generosos e que usam seus recursos para o bem dos outros. Vejamos um exemplo prático. 2 empresários alcançam grande sucesso financeiro. O primeiro acumula sua fortuna para si mesmo, focado apenas em seu consumo pessoal. O segundo, também com grande abundância, mas com o propósito da reivindicação, decide investir em projetos sociais, em educação ou em inovações que beneficiam a sociedade. Ambos têm dinheiro, mas qual deles manifesta a verdadeira prosperidade e um triunfo completo? O segundo, sem dúvida. Ele não apenas desfruta de sua riqueza, mas também da profunda satisfação de saber que sua vida está impactando o mundo de forma positiva, e essa satisfação atrai ainda mais abundância para ele. Em suma, chamar o que é seu não é para acumular, mas para transbordar. O propósito da reivindicação é a sua chave para uma vida de sucesso, abundância e triunfo que transcende o material, gera impacto duradouro e honra sua capacidade de manifestar para o bem maior. Ao abraçar essa filosofia, você se alinha com as leis do sucesso e com um ciclo virtuoso de dar e receber que trará para você mais do que você jamais pediu ou imaginou. Mas para que a sua reivindicação se torne uma realidade duradoura, é fundamental que a gente domine a arte da persistência.
A reivindicação que não desiste é o que diferencia o sonhador do realizador, e ela é a prova final da sua convicção, que te garante o triunfo sobre a adversidade. A maioria das pessoas desiste no primeiro obstáculo. Elas veem o fracasso como um ponto final, não como uma vírgula. E, nesse momento, o diabo do desânimo e da descrença se instala em suas mentes. Ele sussurra que a jornada é impossível, que você não é bom o suficiente e que é mais fácil desistir. Mas os mestres da manifestação entendem que o fracasso temporário não é um sinal para parar. É um sinal para persistir, para aprender e para se fortalecer. A capacidade de transformar a derrota em vitória é um dos princípios mais poderosos da lei do triunfo de Napoleão Hill. Ele acreditava que em cada adversidade, em cada revés, há a semente de um benefício equivalente ou maior. E essa semente só pode ser encontrada por aqueles que se recusam a aceitar a derrota como definitiva. O fracasso é o trampolim para o sucesso para aqueles que têm a resiliência de aprender com ele, ajustar a rota e continuar. Lidar com esses fracassos temporários exige uma postura mental de campeão. A primeira coisa a fazer é não permitir que a emoção do momento domine a sua perspectiva. Não negue a dor ou a frustração, mas não se afogue nela. Reconheça-a, sinta-a, aprenda com ela e siga em frente. Pergunte-se: o que essa situação me ensinou? O que eu posso fazer de diferente? Qual nova ação inspirada eu posso tomar? Essa abordagem de aprendizado, em vez de vitimização, te coloca de volta no controle do seu desenvolvimento pessoal. A sua fórmula da autoconfiança é forjada no fogo da adversidade. A confiança que nasce de nunca ter sido testado é frágil. Mas a confiança que nasce da experiência de ter caído e de ter se levantado é inquebrável. Cada fracasso superado é um degrau que te leva para mais perto do seu objetivo e te torna a pessoa que você precisa ser para sustentar o seu triunfo. As frases de Napoleão Hill frequentemente abordam a persistência e a resiliência. O fracasso temporário não significa que você é um fracasso, apenas que você ainda não foi bem-sucedido. E o sucesso não exige desculpas, o fracasso não permite desculpas. A sabedoria dos Salmos e Provérbios ecoa essa verdade sobre a perseverança e a recompensa. Provérbios 24, verso 16 afirma: porque 7 vezes cairá o justo, e se levantará. A queda não é o problema. A incapacidade de se levantar é. O que nos faz levantar é a fé inabalável na visão, a persistência e a certeza de que estamos no caminho certo para o nosso sucesso e abundância. Vejamos um exemplo prático. Você tem um desejo ardente de lançar um novo negócio, mas os primeiros passos são desafiadores, as vendas não aparecem e os críticos surgem. Uma pessoa sem fé inabalável na visão desistiria, pensando: não vai dar certo. É muito difícil. Mas você, que entende o poder da fé em ação, faria o seguinte: você não se abalaria com as dificuldades iniciais. Lere as frases de Napoleão Hill sobre a persistência e a importância de ver o fracasso como um aprendizado. Você persistiria, estudando mais, aprimorando sua ideia e agindo com a certeza de que a sua visão, plantada com desejo ardente e ação organizada, se manifestará no tempo certo. Você agiria com a certeza de que o seu triunfo é inevitável, e que essa fase é apenas um teste para sua convicção. Essa atitude atrairia os recursos e as pessoas certas para o seu negócio. Em suma, para chamar o que é seu, a persistência é a prova final da sua convicção. É a sua decisão de que, não importa o quão difícil seja o caminho, você continuará agindo, aprendendo e se fortalecendo, até que o seu triunfo seja uma realidade. É a prova viva de que a mente é a única fronteira, e a persistência é o que a rompe, pavimentando o caminho para o seu sucesso duradouro e a sua abundância que não pode ser abalada. Já navegamos pela ciência da manifestação e pelos desafios do teste de realidade. Agora, é hora de culminar essa sabedoria em seu impacto mais grandioso e duradouro, a construção de um legado. O verdadeiro triunfo que você manifesta ao chamar o que é seu não é um fim em si mesmo. Ele se transforma em um farol, uma fonte de inspiração para que outras pessoas também acreditem no poder de seus próprios sonhos e no seu potencial de manifestação. Pense no mundo em que vivemos, onde a descrença e o pessimismo são tão comuns. Em meio a esse cenário, uma pessoa que vive a verdade de eu reivindico o que é meu se destaca. Sua energia, sua confiança e o seu sucesso se tornam um testemunho vivo de que é possível transformar o invisível em visível. Sua jornada, com seus desafios superados e suas vitórias manifestadas,
se torna a prova irrefutável de que a mentalidade e a ação alinhada com a fé inabalável funcionam. Você não precisa pregar, você vive a mensagem. Essa é a forma mais poderosa de inspirar. Essa inspiração que sua vida gera é um pilar fundamental para o desenvolvimento pessoal de muitos. Pessoas são naturalmente atraídas por quem irradia a energia de quem já conquistou. Elas perguntam: qual é o seu segredo? Como você conseguiu? E a sua história se torna a resposta, um mapa que guia outros para o caminho do autoconhecimento, da fé e da ação inspirada. Essa é a essência do que Napoleão Hill, em seus ensinamentos, chamava de serviço útil. A lei do triunfo de Hill não se limita a conquistas pessoais. Ela se manifesta plenamente quando seu sucesso e a sua jornada servem para elevar a vida de outras pessoas. Sua abundância se torna um reflexo da sua capacidade de transbordar. O diabo da descrença, que Hill tão incisivamente desmascarou em Mais Esperto que o Diabo, tenta a todo custo nos fazer acreditar que somos ilhas. Mas o legado de viver como se demonstra o oposto. Ao se conectar com sua própria inteligência infinita e manifestar seus sonhos, você se torna parte de algo maior, e essa conexão te capacita a impactar de forma significativa. Sua vida se torna uma prova viva de que a vulnerabilidade de sonhar e a coragem de agir são, na verdade, a sua maior força. Você mostra que a vida não precisa ser uma prisão de circunstâncias, mas uma jornada de criação contínua. As frases de Napoleão Hill frequentemente abordam a ideia de que a maior recompensa vem do serviço e da contribuição para a humanidade. O maior líder não é necessariamente aquele que faz as maiores coisas. Ele é aquele que consegue que as pessoas façam as maiores coisas. E, ao viver uma vida de manifestação, você inspira as pessoas a fazerem as maiores coisas por si mesmas, a terem a coragem de assumirem o controle e de buscarem o seu próprio triunfo. Os Salmos e Provérbios nos convidam a viver com sabedoria, a ser diligentes e a buscar a luz. Eles nos lembram que a vida é um presente e que cada dia é uma oportunidade de crescimento. O Provérbio 11, versículo 25 também diz: a alma generosa prosperará, e quem rega será regado. Ao viver o triunfo que você manifestou, e ao regar a esperança nos outros com a sua história, você cria um ciclo virtuoso de abundância que retorna a você e se espalha, construindo um legado que continuará a tocar vidas muito além da sua existência. Em suma, a verdade de comece a chamar o que é seu te convida a construir um legado inestimável. Não é apenas sobre os objetivos que você alcançará, mas sobre a pessoa que você se tornará e a história que você viverá. É a certeza de que, ao se alinhar com a sua identidade de sucesso e agir com fé, você está pavimentando o caminho para um triunfo que é completo, significativo e eterno em seu impacto, deixando uma marca de inspiração e poder que beneficiará as gerações futuras e que reflete a mais alta expressão do desenvolvimento pessoal. O seu sucesso pessoal se torna um testemunho público da verdade que está por trás de toda grande realização. Chegamos ao fim da nossa jornada sobre Comece a Chamar o que é seu, um mergulho profundo nas leis do sucesso mais poderosas para o seu triunfo em todas as áreas da vida. Percorremos um caminho que nos mostrou que chamar o que é seu é ciência, não fantasia, que o foco não é no que você tem, mas em quem você se torna, que a fé inabalável e a imaginação são o motor da manifestação, que a ação inspirada e a persistência criam a sua realidade, que o propósito da reivindicação é transbordar, e que o seu triunfo se torna um legado que inspira e liberta outros. Cada um desses pontos, ecoando a sabedoria de mestres como Napoleão Hill em Quem Pensa Enriqueça e suas inspiradoras frases Napoleão Hill, é uma peça vital para o seu desenvolvimento pessoal. Mas, olha, de nada adianta ter esse conhecimento inestimável em suas mãos se ele não for aplicado. O poder de chamar o que é seu não é uma teoria para ser debatida, é uma prática diária, uma decisão consciente que tem o poder de transformar seus sonhos em realidade. É a hora de você parar de sonhar com a vida que deseja e começar a construí-la. Você está realmente pronto para se libertar da mentalidade de escassez, para silenciar o diabo da dúvida e da indecisão que Napoleão Hill nos ensinou a combater em Mais Esperto que o Diabo, e para manifestar a vida extraordinária de sucesso e abundância que você nasceu para viver? Se a resposta ressoa com um sim, profundo e verdadeiro dentro do seu ser, então eu tenho algumas perguntas provocativas para você. Qual foi a maior virada de chave que você teve hoje sobre o poder de chamar o que é seu? Aquela que fez um clique poderoso na sua mente. Qual sonho você decide chamar para a sua vida a partir de hoje? Seja honesto e direto. Como seria sua vida daqui a um ano se você estivesse vivendo plenamente essa verdade? O conhecimento que você adquiriu neste vídeo
Essa clareza sobre como a mentalidade e a ação moldam o sucesso e a liberdade é um tesouro que poucos possuem e que pode revolucionar sua existência. Não o deixe esquecido. Abrace-o, internalize-o e, o mais importante, faça dele o seu guia em cada um dos seus passos. Você tem em suas mãos não apenas um mapa, mas a própria bússola para navegar os desafios da vida com autoconfiança e propósito, aplicando os ensinamentos atemporais dos Salmos e Provérbios e as leis do sucesso para um triunfo que é completo, significativo e duradouro. Se você sentiu essa mensagem tocar fundo na sua alma, se quer continuar desvendando os segredos do desenvolvimento pessoal e as estratégias para o triunfo com a sabedoria dos grandes mestres e a força da manifestação, faça o seguinte agora mesmo. Inscreva-se no canal agora, curta este vídeo para que ele alcance e inspire ainda mais pessoas. E ative o sininho de notificações para não perder o nosso próximo mergulho nos mistérios da mente, da disciplina e nos caminhos para uma vida verdadeiramente extraordinária.